Olá, tudo bem? Hoje a leitura é aberta. Eu vou usar no começo a livromancia, que é abrir a página de um livro. Eu vou colocar o livro aí que foi utilizado. E esse livro são de mensagens curtas, eu já usei aqui em outras tiragens. Eu vou usar o número dessas mensagens para te ajudar na escolha aí. Eu vou começar a ler essa mensagem e depois os conselhos aí das cartas. O grupo número um é o número 77, a mensagem 77. O grupo número 2 é a mensagem número 6. E o grupo número 3 é a mensagem 39. Observe esses números, se concentra, usa a sua intuição. E o número que chamar a sua atenção, com certeza, é a mensagem ideal que você precisa ouvir no dia de hoje. Eu te encontro no grupo que você escolher. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau. Olá, grupinho número um, vamos à sua leitura de hoje. A leitura é aberta, então vamos começar aqui com a leitura da mensagem. Eu vou deixar na descrição o livro que foi usado. Você escolheu o número 77, então vamos ler a mensagem 77. Culpas, desculpas e culpados são pesos desnecessários que travam nossos passos, corroem os laços e nos impedem de caminhar. Assuma a responsabilidade que lhe cabe, repare o que for possível e avance sem olhar para trás. De tudo que aprendemos sobre a vida, podemos resumir em duas palavras. Ela continua. E jamais compare sua vida com as postadas nas redes sociais, com filtros por toda parte, onde lágrimas não são bem-vindas e só o melhor ângulo tem vez. Larga um pouco a vida virtual, contemple a paisagem, sem ser através de uma lente ou tela de celular. As melhores coisas da vida são vividas, são reais e não virtuais. Registre com seus olhos a beleza do mundo. Sinta o cheiro das flores. Toque a natureza com suas mãos, sem destruí-la, para que outros também a apreciem. Se existe lei do retorno, se tudo o que plantamos colhemos, se você plantou, espere. Confie com paciência e sem pressa. Não arranque as sementes todos os dias para ver se ela está nascendo. É a chuva que faz florescer as plantas e não o trovão. Grupinho número um. Tá claro aqui pela mensagem que você está num momento de, assim, muito fixado na tela do celular. Para alguns casos, hoje em dia, né, isso é um vício, mas aqui a mensagem está pedindo para você ir para a vida real. Talvez você está aí muito fechado, né, nesse mundinho virtual, ou se não é celular, é computador, enfim. Eu sei que tem pessoas que trabalham com isso, né, ainda mais hoje com home office, mas aqui está pedindo para você, nos momentos de pausa, ao menos, ir para a vida real, né? E as cartas aqui que saíram no tarô, eu vou deixar aí as imagens das cartas desse tarô, um tarô até mais moderno, mas assim, a, as imagens que vêm é muito de contemplação, de colocar ali, tem duas mãos, né? Juntas, é aquela energia mesmo de sentir do tato. E na última carta, tá muito explícito a ideia que veio na mensagem de você ver uma semente nascer, crescer, esse contato com a terra. Então, assim, aqui tá pedindo para você aterrar mais. Veio já de cara a energia do imperador, né? Uma energia bem terrena, é uma energia bem estável, que tá mesmo aqui na terra, que tá ciente dos acontecimentos, que tá ligado mesmo no que tá acontecendo mais na vida dele e não essa coisa da rede social, porque a rede social, ela é como se fosse um mundo paralelo, e talvez você tá descontente com algumas coisas da sua vida, e aí a rede social, esse mundo virtual virou uma fuga para você. E aqui tá pedindo para você ir para a vida real. Tudo bem, você tirar alguns minutinhos ali para ver um besterol, para dar risada, mas não passar muitas horas, né? Tentar controlar mais isso, não passar muitas horas ali,
Não ficar, porque assim, quando você vai ver, perde-se muito tempo. E aqui você poderia estar indo para algum lugar interessante. Aqui tem uma energia de uma pessoa que está, né, com uma prancha de surf, sei lá, ir para uma praia, ir para um lugar que tem mais natureza. Tá pedindo muito isso na sua energia, esse contato. E também essas duas mãos aqui também tá falando de contato com pessoas. Talvez você precisa socializar mais, você precisa sentir mais essa energia da vida. Talvez você tá muito fora e não está conseguindo ter essa conexão. Mas você pode conseguir isso uma vez que você tentar. Até tá falando de tudo que a gente planta, a gente colhe. Então as coisas elas vão se formando, né? Você tem que ter paciência, pediu essa paciência. Então, assim, é um passo por vez. Mas fique mais conectado com a energia da terra, da sua vida, os seus planos, seus projetos. Aqui tá falando também de sair um pouco, ir para um lugar bacana né, dessa parte mais natureza, para você ver uma paisagem, né? Acho que você tá vendo paisagem só na tela do celular. Tem tanta coisa bonita para você ver, não precisa ser só através do celular. Você não precisa só sonhar, sei lá, com viagens fora do país ou viagens aqui no Brasil mesmo. Você pode ir em algum lugar perto de você. Tem tantos lugares bonitos para você visitar que você nem conhece, que às vezes você pega um transporte e consegue ir. Então tá pedindo muito isso na sua energia. Vai visitar algum lugar, aproveita um dia de folga, vai ver outras coisas, se encantar, né? Essa energia de se encantar com as coisas reais, as coisas da vida, sentir. Por isso que vem essa coisa do tato, sentir. Você precisa sentir isso no seu corpo para você chamar essa energia da vida. Porque às vezes você tá tão frustrado, tá tão descontente, que as coisas estão passando batido, você não tá reparando nas coisas que estão na sua cara. Então, assim, vai de encontro a elas. Vai visitar lugares que você nunca visitou. Vai num café que é bonito, vai tomar um café. Sabe? São pequenas coisas do dia a dia que faz a vida da gente ser mais interessante, ter mais cor, mais novidades, acontecimentos, movimentação, né? Tá pedindo isso, mas de uma base mais real e não de uma base de mentira, porque a rede social hoje, ela tá muito baseada na mentira. Então aqui da sua energia tá pedindo muita verdade, muita vivência real. E com a energia da plantação, para alguns casos, é interessante que mexa com plantas, que faça isso, pode ser até terapêutico, esse contato com a terra, ou é mesmo de plantar, de se dedicar, de todo dia fazer essas movimentações. Principalmente para aquelas pessoas que estão numa fase assim, né, para baixo, que estão mesmo frustradas com alguma coisa, ou triste, ou depressivas e tal. E esse contato com o real, mas o real também porque às vezes você tá com um recorte ou muito ruim ou muito fantasioso da vida, com o que falou da rede social, do filtro e tal. E com um recorte também bonito, de ver paisagens, de ver lugares interessantes e tal, você também tem um recorte bacana da vida, porque senão fica tudo muito só num ponto. E precisa dar uma variada para trazer outros contrastes, para trazer outras nuances que você não está trazendo nesse momento. Então, assim, eu acho que a mensagem hoje ficou bem clara. Procure aproveitar mais o seu tempo e ter mais uma ordem aí no seu dia a dia, uma programação, para a sua vida não passar em branco, assim, ou sem cor, sem acontecimentos. Principalmente se você está numa fase muito parada, assim, para trazer mais essa vida, porque o fluxo da vida, ele é como um rio, ele vai correndo. Então ele precisa de ter lugar para passar, ele precisa de ter, né, aberturas, e você pode fazer essas aberturas com essa energia aí da plantação, da dedicação, de fazer um pouquinho todo dia. Aqui não está pedindo para você fazer grandes transformações, aqui está pedindo no dia a dia, é, é, passo por passo que você vai dando, vai trazendo mudanças interessantes. A mensagem final do viajante sagrado saiu a carta navegando pelas estrelas. Siga a sua felicidade.
Como falou muito sobre essa vida de rede social, eu acho que você está baseando sua vida, né, ou fazendo comparações, porque me vem muito essa energia de frustração. Você está baseando nessas mentiras que as pessoas contam nas redes sociais. E aqui está pedindo para você se conectar com a sua felicidade. Antigamente, as pessoas se orientavam pelas estrelas. Então, aqui está falando muito, estrelas também tem uma energia de destino muito forte. E cada um tem o seu destino, cada um tem as coisas que faz feliz, que dá um propósito de vida, que dá um ânimo. E a sua é diferente. E você tem que buscar, né? Aqui está falando para seguir a sua felicidade, é o que te faz feliz, o que te dá ânimo, o que te dá vida. Então é você seguir esse caminho. Não adianta você se basear, se comparar com rede social, com mentira, e não tá seguindo a sua verdade, né? Como falou muito de verdade, é a sua verdade. O que é felicidade para você, o que é bem-estar e tal. Então é seguir isso, se orientar por isso. E aí, é por isso que vem essa energia navegando pelas estrelas. É navegando pela sua própria energia, que cada um tem a sua própria energia, o seu próprio eu. Então você tem que seguir o seu, não dos outros. O dos outros, e ainda mais nessa vidinha de rede social, é muito, assim, muito delírio. Então, siga o seu, siga na sua. Com certeza você vai ver que vai trazer toda a diferença. Faça essas mudanças, essas pequenas mudanças no seu dia a dia, vai trazendo, né, coisas, ou até coisas que você nunca tentou, atividades e tal, vai trazendo para o seu dia a dia, com certeza você vai ter um outro recorte da sua vida e vai seguir a sua própria orientação. Aqui está pedindo a sua orientação. A sua orientação é diferente dessas pessoas, elas não são base para você estar seguindo. Siga a sua base, ou a base de pessoas que são reais na sua vida, que você acompanha, que você vê o crescimento, que você vê que essa pessoa, sei lá, saiu de um nada e conquistou várias coisas. Se oriente através de perfis reais, não perfis falsos, porque é o que está mostrando muito na sua mensagem, na sua energia. E siga baseado na realidade. Com certeza você vai achar o seu próprio ritmo, o seu próprio caminho e vai se sentir mais realizado ou mais contente com algumas coisas, porque é muito ruim a gente estar frustrado com tudo, fugindo, né, com essa vida, esse delírio virtual e não olhando as coisas que estão na nossa cara. Então, essa é a mensagem para você hoje, grupinho número 1. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Deixa seu like aí, curta, comenta o canal e ajuda a gente a crescer. Muito obrigada. Tchau, tchau. Olá, grupinho número 2. A leitura de hoje é uma leitura mais aberta. Eu vou começar lendo a mensagem, né, o número lá que você escolheu, número 6. Vamos começar com a leitura da mensagem do número 6. Um dia a gente cansa de esperar, cansa de se doar, cansa de se esforçar, de chorar, de sofrer, de se decepcionar. E aí a gente cria forças para deixar tudo o que nos causou dor para trás. Tomara que depois desse cansaço todo, seu coração volte limpo, lindo, bonito e amado. Que o seu cansaço não torne você ruim, amargo, frio, para que você não faça com as pessoas o que as pessoas fizeram com você. Quando ouvir fofocas sobre você, voe alto. Quando fizerem algo só para te magoar, voe mais alto ainda. Quando te provocarem com bobagens, voe muito mais alto. E assim estará livre destas criaturas desprezíveis. Lembre-se, as cobras não voam, elas somente rastejam. O fraco desce o nível, o ignorante se vinga e o sábio ignora. É no grupinho número 2. Aqui tá claro que você está sendo muito provocado. É, tem aqui pessoas falando mal de você, tem fofocas, ou caçoando, né? Fazendo ali, pode ser até bullying, não sei. Mas, assim, o que eu percebo aqui é uma energia de provocação. E como falou de cobra,
Cobra sempre é essa energia de falsidade, né? De pessoa mentirosa, pessoa que gosta de causar e tal, né? Indo muito nessa energia que a gente tem, né? Desse arquétipo da cobra mesmo. E pela energia aqui das cartas que saíram, realmente tem aqui uma situação com um grupo, ou não necessariamente que você esteja num grupo, mas tem algumas pessoas aqui, pode ser que ao mesmo tempo, né, você esteja vivenciando isso, às vezes não é só num ambiente, às vezes é em vários ambientes, é uma pessoa aqui, é uma pessoa ali, que acaba te provocando, acaba falando alguma coisa que te pega, né, ali num ponto ali que te machuca, ou que te dá uma ira, uma raiva e tal, mas aqui tem uma energia aqui de faísca, mais nesse campo aí de provocação, de contenda, de briga, até e de fofoca também, né? Quando tem essa energia, muita fofoca acaba saindo. Aqui os ânimos estão bem esquentados, o pavio tá bem curto. Então, assim, na sua mensagem já tá bem assim direta e reta, pedindo para você, mas é lógico que eu vou repetir aqui com as cartas, né? Tá pedindo para você é, se acalmar logo de cara. Por isso que tá falando voe, voe mais alto, né? É o tal do pavio longo. Vai deixando o seu pavio longo. Tão te provocando, tão te cutucando, mas aqui tá pedindo para você não entrar nessa energia. Por algum motivo isso pode acabar te atrapalhando. E como saiu até essas pessoas desprezíveis, chega até a ser perca de tempo para você, de ficar ali ou tentando se explicar, ou tentando resolver, ou tentando se defender. Aqui não tá pedindo nem pra você se defender. Porque às vezes, se você fica tentando se defender, podem estar falando até mentira. Mas se você fica ali tentando se defender, aí fica até parecendo que eles estão falando alguma coisa que tem um fundo de verdade. Então, não tá pedindo de você, em relação a essas pessoas desprezíveis, que você não faça nada, assim, ignore total. Vão ficar te provocando? Vão. Porque assim, elas querem mais é que você caia na provocação delas. Então, assim, não caia. Por isso que tá falando voe, 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 sabe? Vai para outro assunto, vai para outro lugar, faça outras movimentações, mas assim, sai fora dessas pessoas. E saiu a carta da temperança, é uma carta bem calma, assim, bem um pavio longo, sabe? Que fica contornando ali, fica focado no que tá fazendo, não sabe? Não fica ali dando ouvidos pro que tá vindo de fora. E na sua energia, mostra também eu acho que é um entusiasmo, ou você recebeu alguma coisa. Provavelmente, grupinho número 2, essas pessoas estão incomodadas, porque aqui tem uma energia muito receptiva com você. Você recebeu alguma coisa muito bacana. Se é trabalho, se é família, qualquer coisa, qualquer área. Você ganhou alguma coisa, ou você é uma pessoa muito espirituosa, onde você chega, você tem uma energia que contagia, tem um magnetismo com você. Ou é do seu jeito, da sua personalidade, ou é de um momento bom que você está passando. Então essas pessoas estão incomodadas. Por isso que tá falando para você não se rebaixar. Porque assim, se você tá num bom momento, você tem que viver esse bom momento. Não importa se as outras pessoas estão incomodadas. Você não tem que se diminuir para elas ficarem felizes. Então, assim, não adianta você ficar se sentindo desconfortável, tentando se moldar para agradar pessoas ainda desse nível. Aqui a sua energia tá, assim, no ápice, você tá vivendo algo muito bom, ou você é uma pessoa, né, que tem um projeto aí que tá dando super certo. Aqui tem um movimento aqui de alto mesmo para você. Um movimento bacana na sua vida. E você tem que viver, você tem que aproveitar. Ou é uma oportunidade de trabalho, ou você, sei lá, teve um prêmio, ganhou alguma coisa, passou numa prova, enfim, é o seu momento de comemorar. Você não tem que ficar, sabe, se contendo para essas pessoas ficarem felizes. Não, é elas que têm que aprender a lidar com o sucesso das outras.
E assim, se a gente tem pessoas que a gente gosta, a gente tem que estar feliz por elas e vice-versa. E se elas não estão felizes, se elas estão fazendo isso, já te demonstra muita coisa. E aqui tá pedindo para você aproveitar esse momento. E essa última carta, que é o oito de copas, essa pessoa tá virada de costas. Então, se for necessário, dê as costas, ignore. Aqui tá pedindo ignorar. Aqui não tá falando de defesa, aqui não tá falando de debate, aqui não tá falando de nada. Ignore, porque o seu momento ele é muito maior que tudo isso. E essa carta do oito de copas, ela fala de uma pessoa que está indo em busca de uma copa que falta. Então, sim, você está no momento de ápice porque você está alcançando alguma coisa que você quer alcançar. E essas pessoas, elas estão fora desse momento, elas estão fora dessa energia. E se for necessário, busque na sua vida, né? Se você for uma pessoa que tem a necessidade de ter pessoas ali com você, tem gente que tem, de ter apoio e tal, busque isso fora, busque isso em outro lugar. Aqui está muito claro que não é essas pessoas, aqui, com essa energia de rivalidade, tem muita rivalidade aqui. Então, assim, você não vai conseguir ter esse apoio, você não vai conseguir ter essa conexão que você está buscando. Mas, assim, de fato, você tem que aproveitar o seu momento. É um momento de felicidade, de comemoração, de uma conquista importante e você tem que aproveitar. Você não tem que perder isso, porque tem gente que tá chateadinha. Então, é seguir o seu rumo e dar as costas. É ignorar mesmo. Mesmo que ali coloque alguma coisa que vai lá no seu calcanhar de Aquiles, é não deixar isso. Porque se você vai entrando na provocação, a provocação ela vai aumentando. E aí o seu momento de ápice é perdido, né? Ou às vezes é alguma coisa aí que você se matou tanto para conseguir, aí de repente você perde por causa de gente que tá descontente. Então, não caia nessa provocação. É, a última carta aqui do Viajante Sagrado saiu para você, lugares distantes. Se prepare para novos horizontes. Então, aqui, né, já falando dessa carta do oito de copas, né? A pessoa já está dando as costas, já está distante. Essa carta, essa última carta aqui foi para coroar, para dizer, olha, você está indo para um outro lugar, você está em outra, não perde o tempo com essas pessoas. Provavelmente é um grupinho aí que você nem vai ter contato, você vai acabar se afastando. Então, por isso que está aí pedindo esse afastamento já, essa parte de ignorar, né? Ignore, segue em frente, segue o baile, porque você está em outra, você está indo para um outro lugar. Para algumas pessoas até pode ser mesmo uma mudança, né, de ambiente, uma mudança de lugar, e você já está nessa energia e desconectando dessas pessoas, com certeza vai ser muito mais rápido e necessário, né? Você não pode ficar carregando, puxando, principalmente energias que estão contrárias ao seu sucesso, sendo que você está seguindo esse caminho, então você precisa de energias afins. Então, assim, eu acho que foi bem redondinho aqui, foi bem direto. Não perca seu tempo tentando agradar essas pessoas. Eu acho que está bem claro para você e talvez essa leitura veio só para confirmar. Você seguir o seu, aproveitar o seu momento e se dedicar, que com certeza você está num caminho aí de subida. Então, já essas pessoas não, elas não estão contentes, elas não estão fazendo nada para melhorar e elas ainda estão tentando atrapalhar o seu. Não deixe elas atrapalharem o seu. Siga no seu ponto, siga no seu caminho. Você está indo num caminho muito bom, grupinho número 2. E segue essa energia, segue esse fluxo. Não se perca aí no meio do caminho por causa dessas pessoas. Aqui ficou bem claro, tanto na mensagem, como nas cartas, como nessa mensagem final, que elas não são suas amigas, elas não estão felizes por você, elas não estão ali com energia afim. Infelizmente, estão com energia contra. Então, ignore, segue o baile. Não perca seu tempo com isso é pequenez delas. Você pode até gostar delas como pessoa, enfim, ou já ter tido momentos bacanas, né, e tal, mas nesse momento atual, não. Nesse momento atual, elas não estão conectadas com você e aceite isso. Então, assim, eu acho que foi tudo bem direto e reto.
Eu vou parar por aqui. Eu espero que essa mensagem tenha, né, te confirmado muitas coisas. Curta aí o canal, comente, traga aí informações pra gente, se você puder, e nos ajude a crescer. Muito obrigada por ouvir sua leitura. Eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Olá, grupinho número 3. Vamos à sua leitura de hoje. Vai ser uma leitura mais aberta, sem tema definido. Você escolheu o número 39, então eu vou ler a mensagem 39 e depois a leitura das cartas, de acordo com o que sair aqui na mensagem. Mensagem 39. Se ame o suficiente para estabelecer limites. Seu tempo e energia são preciosos. Você tem o direito de escolher como utilizá-los. E ao decidir o que você irá ou não aceitar, você está ensinando as pessoas como te tratar. Não queira a perfeição de ninguém, porque perfeição você não pode retribuir. Queira apenas sinceridade, ainda que cada nota musical tenha o seu próprio tom, somente juntas elas fazem uma música, e quem bate na mesma tecla ouve sempre o mesmo som. Quem não se aceita se recusa a saber quem é. Será sempre o que os outros dizem que a pessoa é. Se você não eliminar algumas coisas da sua vida, essas coisas vão eliminar a vida que há em você. No final das contas, tem gente que acha que vai fazer falta, que vai te fazer falta, mas na verdade vai te fazer um favor. Grupinho número 3. A energia aqui de vocês fala muito de. Tem um pouco de cobrança, né? Eu acho que as relações aí que você estabeleceu na sua vida tem uma cobrança muito pro seu lado, porque aqui tá falando que você tem que impor limites, que você pode fazer as coisas do seu jeito, você pode escolher como utilizar o seu tempo. Então, às vezes, você tá ali cuidando de coisas que são de terceiros, porque, sei lá, você acha que deve isso. Tem uma coisa aqui, um apelo moral também. Às vezes a moral até é sua e as pessoas daí estão se aproveitando. Mas aqui você tá, sei lá, eu sinto a sua energia indo embora nessa história. Porque não coloca limite, e aí as pessoas, obviamente, vão ultrapassando esses limites. E ainda mais quem acha aí alguém para jogar alguma responsabilidade. E essa cobrança, às vezes, é até sua. Às vezes nem é do outro. Às vezes o outro está só se aproveitando. E como aqui fala de verdade, né? De sinceridade, não, aqui não tá falando de perfeição, mas de sinceridade. De você ser sincero com o outro, às vezes não é só sobre impor limites, mas ser sincero, tipo, alguém tá fazendo alguma coisa que não é legal, você precisa falar e vice-versa. Às vezes você também tá pisando na bola e alguém precisa te dar uma chamada e você precisa ouvir. Então aqui tá pedindo das duas partes. Porque não adianta só um ser sincero, ser leal e o outro não. Porque aqui tá falando que é só dessa forma vem a música, né? Que não é só de uma forma, tem que ser uma via de mão dupla. Então, assim, às vezes você vai ter que cortar com algumas pessoas, ou às vezes é só alguma coisa assim de impor um limite, de falar mais, de se impor mais, de ser mais sincero, né? Aqui não tá falando de ser porque tem gente também que usa dessa, eu sou sincera e fala também o que não deve. Aqui tá falando de você pontuar coisas que precisam ser pontuadas. Então você tá escondendo muita coisa. Então, assim, quando você consegue ser mais aberto, consegue falar mais, se expor mais e também deixar que o outro seja assim com você, as coisas tendem a caminhar de uma forma mais clara. Isso tanto no amor como na amizade e outros aspectos aí, outras relações da sua vida. Porque se ficar nessa de muito velado, de muita máscara, a gente acaba caindo em muita cilada nessa vida. Então, por isso que a sua energia tá pedindo isso. E aqui também tá falando de você se amar, mas para não se diminuir de alguma forma, né? Para você se amar o suficiente para você ter relações assim que venham só somar ainda mais e não você fica nesse desespero ou fazendo coisas que você não quer fazer só para agradar os outros ou só para ter perto de você.
Então a sua energia está pedindo isso. E eliminar algumas coisas aqui está pedindo para ser eliminado. Às vezes tem amizades aí que você precisa cortar, tem pessoas ou também vícios, né? Vícios de comportamento. Algumas coisas precisam ser cortadas porque é nocivo para você. Aqui tá falando de tirar a sua, que fica tirando essa vida dentro de você, esse ânimo, né? Às vezes te deixa tão desanimado, te deixa cansado, porque tem uma energia aqui de cansaço também. Então, assim, fica tirando as suas forças, atrapalhando também o seu tempo. Às vezes você está se doando demais para os outros com uma ideia errada de que é isso que você tem que fazer para ter aquelas pessoas. Por isso que falou, se ame o suficiente, porque às vezes você nem está se amando o suficiente e está buscando ser amado aí fora e está só recebendo mais, mais exaustão e mais cobrança. Porque aí que a cobrança vem em dobro. Então, assim, é momento de você tirar o que precisa ser tirado e dar uma renovada aí nas suas relações, na sua vida. Na mensagem também falou que você precisa descobrir quem você é. É porque às vezes você está vivendo tanto a vida dos outros, a história dos outros, que você se perdeu na sua. E você tem a sua vida, você tem os seus anseios, e você não pode ficar colocando tudo na sua carga, porque cada um tem a sua carga. Parece que você está carregando a cruz dos outros. Então, assim, tem que dar uma limitada aí. Em alguns casos, tem que cortar também. Cortar pessoas, cortar, igual eu falei, vícios de comportamento, porque isso aí deve estar já acontecendo há muito tempo. E tem aqui também uma energia de como se as pessoas fizessem algum tipo de manipulação emocional, que falou no final aqui, ó. Tem gente que acha que vai te fazer falta, mas na verdade vai te fazer um favor. Tem gente que faz um jogo emocional com você. Isso principalmente acontece no amor. Tipo, eu vou. Se você nunca vai achar alguém como eu. Fica com aquela manipulação de que vai terminar, que vai acabar tudo, fica fazendo aqueles dramas, sabe? Você acaba aceitando, acaba, né, fazendo o que a pessoa quer. Isso acontece muito no amor. E aqui tá falando que às vezes essa pessoa vazar da sua vida vai te fazer um favor. Então, assim, você fica ali tentando fazer dar certo, puxando essa pessoa, às vezes ela já tá vazando, mas você deixa ela de novo na sua vida e, na verdade, tá só te fazendo mal. Então, assim, avalie bem as suas relações, principalmente aqui a amorosa e de amizade, porque tá rolando umas coisas aí até de joguinho emocional. E isso tá atrasando o seu processo, grupinho número 3, com certeza atrasando o seu processo, sua vida e sua energia. E olhando aqui as cartas que saíram na sua energia, você deve estar assim com muito cansaço mental. Aqui fala muito sobre o mental. A pessoa tá muito ansiosa ou mentalmente perturbada, tendo insônia, fica com pensamentos ali que fica corroendo, principalmente na hora de dormir, né, que é uma hora que é pra gente relaxar, aí não consegue dormir, fica com peso na consciência, até pela mensagem que saiu, né, que eu falei desse jogo emocional, às vezes as pessoas estão colocando coisas na sua cabeça e você tá acreditando, tá ali se perturbando à toa às vezes, porque você tá deixando elas entrarem na sua mente. Então, por isso que tá pedindo para você ir rever, impor limites, porque só você pode saber da sua vida, do que você quer. E as pessoas não podem ultrapassar esses limites, porque cada um tem o seu campo. Cada um tem o seu próprio limite, tem que respeitar esse limite. Quando não respeita, as pessoas elas vão colocando a carga delas, seja por palavras, seja até situações mesmo, que elas vão trazendo e aí aquilo vai fazendo parte da sua energia. E você vai ficando mentalmente, aqui é muito mental, mentalmente cansado, exaurido, não consegue raciocinar direito, porque fica ali com tanta coisa, tanta carga, principalmente na cabeça, na consciência, que aquilo vai pesando. Então precisa impor esses limites, principalmente por causa dessa carga. Aqui a sua energia está pedindo luz, sol, uma energia solar. Energia solar é energia de verdade. Às vezes precisa falar as coisas na cara dessas pessoas. Precisa também trazer clareza nessas relações, né? E sol também. Às vezes está precisando aí tomar um sol, ver a vitamina D. Às vezes é o literal mesmo da coisa. É mais energia. Você precisa renovar a sua energia.
Então, assim, é, faça coisas que vão trazer sua energia de volta. Então, é falar na cara dessas pessoas do que precisa ser dito, buscar lugares assim para você dar uma relaxada, porque às vezes essas pessoas estão perturbando tanto sua cabeça que você não está aproveitando, sei lá, sua folga, sua vida, nos momentos que você tem de pausa, você fica, igual eu falei do sono, né? Às vezes nem no sono você tem paz. Você precisa ter paz aí. Tá pedindo muito essa paz de espírito, esse ânimo, essa energia, renovar suas forças. Aqui tá pedindo que você renove suas forças. Mas aqui não vamos fugir da carta, clareza. Então, trazer clareza. Ah, eu não vou ficar mal só porque o fulano falou isso. Ou só porque o fulano acha que eu sou assim. Eu preciso trazer clareza, eu preciso ter um pensamento firme também nas coisas do que eu sou, do que eu acredito. Então, assim, você não pode simplesmente ir no que os outros estão falando, porque saiu muito forte isso na sua energia. Então, trazer essa clareza da sua vida, sobre você, para não deixar que o outro invada o seu campo, como eu falei. Aqui tá falando de se encantar. Para alguns casos, precisa que dar uma paquerada, dar uma saída, diversificar um pouco aí, tanto as pessoas como os lugares. Precisa se encantar com outras coisas, precisa namorar mais, sair mais, porque fala desse apaixonar-se por outras coisas, se encantar por outras coisas. Aqui às vezes você está tão vidrado nas mesmas situações, nas mesmas pessoas, nos mesmos ambientes, que você não tá vendo fora, ou não tá tendo novidades e tal. Então precisa trazer essa renovação na sua vida. E terminou com a carta da força. Você é uma pessoa muito forte, apesar de não perceber isso, mas você está dando muito sua força para os outros. Você está dando a sua energia para os outros, por isso que você está se sentindo mentalmente cansado. E nesse momento em específico, você precisa renovar suas forças. Você precisa se sentir forte de novo, precisa cuidar da sua vaidade, precisa cuidar também do seu externo, do seu interno e do seu externo. Cuida do seu cabelo, cuida das suas unhas, cuida do seu corpo, vai treinar, sabe? Você precisa de ter esse autocuidado. Eu sinto que eu acho que esse grupo em específico tá cuidando muito dos outros, tá fixado muito na vida dos outros e a própria está perdida. E aí ela não se percebe mais. Ela não sabe quem que ela não sabe o que ela quer. Então, assim, tá uma energia assim no grupinho 3. Então precisa ir ter um contato com rotina, com a própria vida. Porque é como se tivesse sumindo, às vezes até um grupo de pessoas, não é só uma pessoa que tá fazendo isso na sua vida, às vezes é um grupo. Porque você tá tão assim se doando demais que você se perdeu na sua própria história. E na sua vida, você é o protagonista. E você pode estar passando por alguma situação que você tenha que cuidar do outro, que o outro esteja precisando de você. Mas não se esqueça que você sempre vai precisar 100% de você. Você também tem que estar inteiro para você, para poder ajudar o outro. Não queira ajudar o outro se você está despedaçado. E se precisar de ajuda, busque ajuda. Você tem que ter aí mais gente para nessa situação para ajudar. Chame essas pessoas. Não fica puxando toda a carga para você, grupinho número 3, porque você vai sumindo. Você não vai se reconhecendo mais. E você precisa ter a sua própria história. Você precisa ter a sua vida ali no foco. E os outros, eles vão só ali compartilhando a vida com você. Mas no geral, a sua vida ela tem que estar no foco de tudo. Então, assim, no geral da coisa, é mais sobre cuidar, assim, no dia a dia mesmo, na sua própria rotina, na sua própria vida, e encaixando essas pessoas de uma forma que seja confortável para você. Porque eu sinto aqui que você tá bem desconfortável para os outros ficarem bem. E isso não é bom para você. A longo prazo, isso aqui a gente está tendo um panorama, um recorte, uma amostra, mas isso a longo prazo vai te trazer muitos problemas. Até que eu falei de vitamina D, de energia. Você acha que você vai aguentar essa carga? Se você levando dessa forma, você não vai aguentar.
Então, por isso que tá pedindo aí que você coloque esses limites. Na carta do oráculo do viajante sagrado, a última carta, saiu solidão. No silêncio, a paz prevalece. Aqui tá pedindo para você aproveitar seu momento de solidão, cuidar muito de si, e é uma solidão assim que para todo mundo é necessária. Todo mundo precisa se cuidar mentalmente, espiritualmente, cuidar do corpo, cuidar, igual eu falei, do cabelo, das unhas, ter essa manutenção. A gente precisa dessa manutenção consigo mesmo, de se cuidar. E às vezes nem isso você está fazendo. Então, assim, tá pedindo desse momento de solidão, independente de se você tem que cuidar de outras pessoas, se outras pessoas dependem de você, você tem que tirar tempo para si. Acho que a mensagem direta para você, grupinho número 3, precisa se cuidar. Precisa de ter esses momentos para cuidar de si mesmo. Porque senão, quem que vai cuidar de você? Aí às vezes você tá cuidando de outra pessoa, mas você tá se largando tanto que aí vai ser mais uma pessoa doente, mais uma pessoa com problema. Então, assim, faça o que você puder para que você fique confortável, mesmo sendo uma situação difícil. Porque você também é protagonista da sua história, você também tem as suas individualidades que precisam ser respeitadas, e você, principalmente, precisa respeitar isso, né? Só que você tem que aprender aí a fazer de outra forma, porque a forma que você está fazendo tá só te trazendo mais cansaço, mais carga, mais sobrecarga, né? Então eu acho que a mensagem foi bem direta e reta. Eu espero que você consiga aí colocar a sua vida nos eixos. Deixa aí o seu recado, curta, comenta o canal, ajuda a gente a crescer e eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Te encontro aí em outras leituras. Muito obrigada por ouvir sua leitura e até mais. Tchau, tchau.